Olá, tudo bem? Deus te abençoe nesse domingo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma breve meditação sobre um tema que é muito importante para a Bíblia hebraica, para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento, que é o tema da profecia. A gente tem uma compreensão sobre os profetas que nem sempre é coerente com o que o texto bíblico apresenta. Na nossa concepção, muitas vezes o profeta é aquele que meramente prediz o futuro, e um futuro distante que talvez ele nem participasse. Mas na verdade, quando a gente olha para o texto bíblico, especialmente para os profetas do Antigo Testamento, a gente percebe que os profetas são aqueles personagens que têm uma capacidade crítica do seu próprio tempo muito intensa. E por que isso? Porque o profeta é aquele personagem que é atravessado por duas experiências. Pela experiência de Deus, em primeiro lugar, a experiência que o toma por inteiro, que é incondicional, que move o seu coração, move a sua mente, a sua percepção, e também a experiência do mundo, no sentido de que ele se sente um integrante do mundo no qual ele habita. Então ele olha para o mundo, olha para a realidade, e muitas vezes a discordância entre a vontade de Deus que ele percebe nessa experiência de Deus e a realidade do mundo, essa discordância dentro dele dói muito, e por isso o profeta fala. Ele não fala por ideologias, ele não fala por perspectivas evangelísticas, ele fala, na verdade, porque a experiência de encontro com Deus neste mundo e essa abertura de um olhar muito presente, muito perspicaz às condições que o ser humano acaba desenvolvendo na sua vida, isso dói muito dentro do profeta. Então ele fala. E muitas vezes ele, na verdade, nem quer falar. A gente lembra, por exemplo, de Jeremias, que fica pedindo a Deus para que ele não sabe falar e não tem o que dizer. E aí Deus precisa dizer que vai falar por ele, que vai colocar as palavras na boca dele. Aliás, boca de Deus, nabi em hebraico, é o termo para profeta. Então o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E eu queria ler um texto com vocês hoje para discutir um pouquinho sobre como o profeta pensa o culto. Pensa a liturgia, pensa as orações, pensa o jejum, pensa a ofertas, dízimos, as canções, os louvores, enfim, tudo que faz parte da liturgia de uma igreja, como a gente conhece hoje, todas as etapas do encontro comunitário que a gente faz, o profeta tem alguma coisa a dizer também sobre isso. E para pensar a respeito disso, eu queria convidar você a ler comigo o texto de Isaías, capítulo 1. Eu faço a leitura a partir do versículo 10. Então, Isaías, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou cansado dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos olhos, dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esse texto aqui, ele é um texto do início do ministério profético de Isaías. E nesse texto se está trabalhando a questão do culto. Em Israel, se desenvolveu uma lógica durante muito tempo que vinculava a quantidade e a experiência do culto à presença de Deus.
A perspectiva era o seguinte: o ser humano, dentre os caminhos que há para chegar a Deus, o culto é o caminho. Então, nesse sentido, quanto mais culto, mais próximo de Deus eu estou. Quanto mais reuniões litúrgicas, quanto mais sacrifícios no templo, quanto mais orações, quanto mais jejuns, mais próximo de Deus eu estou. Essa era a lógica que, de uma maneira, dominava a religião de Israel nesse período profético. A perspectiva era, então, o ser humano tem um caminho para chegar até Deus, que é o culto, então vamos aumentar a quantidade de cultos para que tenhamos mais proximidade de Deus. Ora, o culto em si, as experiências que a gente tem comunitárias, de reuniões de oração, como eu disse, jejum, louvores e tudo mais, isso é muito bom. É muito bom a gente poder se encontrar como irmãos e irmãs em Cristo e poder juntos adorar a Deus. Mas, segundo esse texto que a gente acabou de ler, o profeta, Deus, a partir do profeta, tem uma palavra muito dura para um tipo de culto que era praticado em Israel e que muitas vezes também é praticado hoje. É o culto vazio, embora liturgicamente cheio. O culto vazio de conteúdo, mas liturgicamente repleto de ações. É o culto que se apresenta como um culto muito vivo, muito eficaz, com muitas realizações, mas se apresenta para as pessoas. Mas o conteúdo desse culto, na verdade, Deus abomina. O texto começa dizendo aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O profeta não está se dirigindo a Sodoma e Gomorra, ele está se dirigindo a Israel, a Jerusalém. E nesse sentido, chamar Israel de Sodoma e Gomorra é uma ofensa gigante. O texto já começa de forma dura. E aí o texto vai dizer o seguinte, Deus dizendo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Essa é uma pergunta que, na lógica judaica, na época não tinha muito sentido, porque afinal de contas, quanto mais sacrifícios a gente faz, mais Deus nós temos. Mas Deus vai dizer: de que me serve essa multidão de sacrifícios que vocês fazem? Eu estou cansado do holocausto dos carneiros, da gordura de animais. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Na perspectiva, então, aqui desse texto, o culto era rejeitado por Deus, porque esse culto se apresentava apenas na forma aparente, ou seja, eram apenas pisar os átrios do Senhor, mas não era uma relação com Deus que gerava na vida os frutos desse relacionamento. E aí, diante disso, Deus vai dizer para esse povo: olha, eu estou cansado do culto que vocês oferecem. Eu não suporto mais ouvir os louvores que vocês cantam. Os jejuns que vocês apregoam para mim é abominação, eu não suporto mais. E o profeta vai dizer a razão disso. Para o profeta, para Deus a partir do profeta, a razão é que esse povo que está honrando a Deus com lábios e com atitudes litúrgicas, na verdade, é um povo de dura cerviz, é um povo que não se compromete com a justiça, é um povo que não se compromete com os valores do reino de Deus. E esse é o ponto. O culto, meus irmãos e minhas irmãs, só tem sentido se for carregado de envolvimento prático e ativo nos valores do reino de Deus. E o que Deus nos apresenta é uma postura ética no mundo, uma postura ética que não acontece dominicalmente apenas, não acontece nas nossas reuniões regulares, mas acontece durante todo o nosso cotidiano. Em todo momento da vida nós somos chamados a expressar essa ética do culto a Deus. E qual é essa ética? A ética é proposta lá no versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. A lógica aqui que o profeta apresenta é o seguinte: um culto para Deus só tem significado se for acompanhado de prática de justiça para aqueles que necessitam. Um culto a Deus só é válido se for acompanhado de crítica consciente às autoridades ou pessoas ou governantes ou quem quer que seja que se apresente como símbolo de Deus e que queira propor algo que vai na contramão da lógica do Evangelho.
O culto só tem sentido para Deus, segundo o texto, se a gente aprende a fazer o bem. E aprender a fazer o bem implica em denunciar o mal. Aprender a fazer o bem implica em tornar concretas as nossas ações no dia a dia. Uma religião apenas litúrgica, uma religião apenas de templos, fica satisfeita quando chega no domingo e faz os seus louvores, dá as suas ofertas, entrega os seus jejuns, faz as suas orações, mas fica satisfeita apenas com esse ato mecânico que não reflete no restante da vida. Mas para a lógica do profeta, o culto que vale para Deus, o culto que Deus deseja, é o culto que é feito em espírito e em verdade, em toda a totalidade da nossa existência, a integralidade de quem nós somos. Essa totalidade de quem nós somos a serviço do reino de Deus. Portanto, diz o profeta aqui, Deus dizendo a partir do profeta, eu estou cansado do culto que vocês me oferecem, dos louvores que vocês cantam. Eu não suporto mais as músicas que vocês compõem. Eu não suporto mais as reuniões evangelísticas que vocês fazem. Eu não suporto mais os encontros de líderes que vocês organizam. Eu não suporto mais isso. Por quê? Porque quando vocês estendem as mãos para mim, eu escondo de vós os meus olhos. Quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço porque as suas mãos estão cheias de sangue. Que sangue é esse? O sangue, na verdade, representado pelas milhares e milhares de pessoas que precisam de cuidado, de amparo, de acolhimento, e que são muitas vezes, em nome da própria religião cristã, afastadas, retiradas do convívio e deixadas à margem. Meus irmãos e minhas irmãs, se o nosso culto é de fato um culto vinculado ao reino de Deus, se nós queremos fazer um culto verdadeiro a Deus, então o nosso culto precisa ser acompanhado de ações práticas, éticas, que atendam as pessoas. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com ideologia A, B ou C. O que eu estou falando aqui tem a ver com o Evangelho. Se a gente vai no Novo Testamento, Jesus diante do templo em Jerusalém, no Sermão do Monte, por exemplo, ele diz, olha, se você for ao templo, que era o centro da religião dos seus dias, o contato com o sagrado passava pelo templo. E aí Jesus diz, se você for ao templo e no caminho você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, então não oferte. Pare imediatamente o que você está fazendo. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão. E depois sim você pode ofertar. Porque para Jesus, mais importante que o templo são as relações humanas. Mais importante do que o templo é a vida. Mais importante do que a doutrina correta sobre Deus é a manutenção e cuidado com a vida humana, com quem sofre, com quem precisa. E é por isso que Jesus é um crítico tão severo do templo em Jerusalém. Lembremos, por exemplo, o texto da viúva pobre, um texto muito conhecido nosso, que você certamente conhece, e que geralmente é utilizado com o seguinte apelo ao final. O texto diz que Jesus estava no templo, diante do templo, vendo as ofertas, e de repente uma viúva pobre, o que é quase um pleonasmo, porque uma viúva em Israel, naquele tempo, era necessariamente pobre, muitas vezes. E então uma viúva pobre leva até o templo as suas 2 últimas moedas, todo o seu sustento. E a gente acaba usando esse texto para fazer apelos do tipo, quais são as suas 2 últimas moedas? Então entregue a Deus. Mas não é esse o foco. Porque esse texto precisa ser lido com o que vem antes e o que vem depois. Antes, Jesus está dizendo o seguinte, uma crítica dura aos religiosos, aos escribas e fariseus, porque, segundo Jesus, eles entravam na casa de viúvas e sugavam essas pessoas, né? se apropriavam dos seus bens, né? Utilizavam as pessoas como objeto. E no texto seguinte, os discípulos de Jesus olham para aquele templo e dizem, olha que pedras grandiosas e gloriosas. E Jesus fala, não vai restar pedra sobre pedra nesse lugar. Uma palavra dura. Por quê? O contexto está justamente na passagem da viúva. Por quê? Porque a gente acha que a viúva deu o que tinha e de lá saiu, né, cheia de bens. Essa é uma interpretação que não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que a viúva entregou todo o seu sustento para uma instituição religiosa que deveria, segundo a lógica do Pentateuco, cuidar para que não houvesse viúvas
órfãos, levitas na terra que fossem pobres, que fossem necessitados. Os dízimos na casa do Senhor são dízimos para o sustento de quem dela necessita. Então, nesse sentido, o que Jesus está denunciando com aquele texto é: o templo perdeu a sua razão de ser, porque diante do templo há uma viúva que acabou de colocar todo o seu sustento no gasofilácio e sai para morrer de fome. Então fecha o templo, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Perceba a dureza que Jesus fala em relação à religiosidade. Perceba a dureza que ele fala contra os fariseus e diz para eles: olha, vocês são gente difícil, porque vocês não entram no reino dos céus e não permitem ninguém entrar, vocês são porteiros. Vocês se colocam na posição de juízes, vocês se colocam na cadeira de Moisés, vocês dizem muita coisa, mas não praticam. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. E aí Jesus olha para essa religiosidade templária e diz para essa religiosidade: olha, o caminho da espiritualidade não é por aí. O caminho da espiritualidade é o encontro com as pessoas. E onde que a gente vai encontrar Jesus? Nos templos, nas sinagogas? Pouquíssimas vezes. A gente vai encontrar Jesus nas praças, nas ruas, partilhando a vida com as pessoas, compartilhando a sua mesa com as pessoas. Isso é fantástico, porque isso demonstra um Deus que é companheiro na jornada, um Deus que está presente com a gente, que nos aceita, que nos acolhe. Então, se o nosso culto não leva isso a sério, se o nosso culto não leva a sério a voz de quem sofre, se o nosso culto não está atento à possibilidade de ajudarmos ao mudo, a dar voz ao mudo, como diz Provérbios, se o nosso culto não está atento a quem tem fome, a quem tem sede, se nosso culto não está atento, se nosso culto não nos move em compaixão solidária para os nossos irmãos e irmãs, seres humanos como nós, que não têm o que comer hoje, ou que são esmagados por um sistema corrupto e maligno, se nosso culto não nos move em compaixão para essas pessoas, então a gente precisa rever o nosso culto. A gente precisa, como diz o profeta, aprender a fazer o bem. E o que significa aprender a fazer o bem? Atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Se colocar como gente que tem voz em nome desses que foram silenciados. Esse é o nosso chamado. Então não há lugar para espiritualidades que rejeitam pessoas. Não há lugar para espiritualidades que creem que a liturgia é mais importante do que o conteúdo que ela expressa. Não há lugar para isso. Não há lugar na espiritualidade para jejuns, que são uma prática muito boa, mas não há lugar para a espiritualidade cristã para jejuns que são apregoados sem que sejam acompanhados de arrependimento e de prática de boas obras. Não há lugar para isso. Segundo o profeta, esse culto Deus não aceita. Mas se a gente entender essa lógica e se arrepender no sentido mesmo de metanoia, de conversão interna, de repensar o nosso culto e de pensarmos em fazer uma lógica segundo o profeta, aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas, então, nesse sentido, diz o Senhor, venham e vamos conversar. Olha o convite de Deus para nós. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. O que é o melhor desta terra? É a conquista dos melhores espaços? É a conquista de bens? Não. O melhor desta terra é viver uma vida que não se prenda a si mesmo, mas viver uma vida que vive para fora de si. Viver uma vida que se perde por amor de Jesus. Porque, como diz Jesus, quem vive a sua vida buscando preservá-la, a perderá. Mas quem vive a sua vida perdendo-a em meu nome e por mim, esse a achará. Vida com significado e culto com conteúdo.
Que Deus te abençoe ricamente, que nós, em nome de Jesus, sejamos movidos pelo Espírito de Deus para repensarmos as nossas práticas litúrgicas e para repensarmos a nossa vida enquanto igreja, para que o nosso culto seja de fato um culto feito a Deus, em espírito e em verdade. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.